Olá, estamos entrando aí para mais uma live. Quem for chegando aí vai dando um oizinho. Hoje a gente vai falar sobre um assunto diferente. A gente vai falar hoje um assunto que é seguro de Enou, seguro cyber. E tá aqui com a gente daqui a pouquinho uma amiga aí que eu conheci há pouco tempo, mas já que vem se tornando uma grande amiga. Deixa eu convidar ela para a gente começar esse nosso bate-papo aí em relação a seguro de Enou, que é a Carol Novas. Vamos lá. Carol, seja bem-vinda. Vamos lá. Olá, Carol! Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui comigo, Carolzinha. Pessoal, tá com a gente aqui hoje, então, Carol Novaes. Carol, seja muito bem-vinda aqui. Acho que é um prazer. A gente não, é um assunto inédito aqui no nosso Instagram. Fico muito feliz de ter você aqui comigo e obrigada aí por você ter aceitado. Imagina, Cláudia, eu que agradeço, eu sou super sua fã, eu te acompanho desde o início aí, então, poxa, me inspiro com certeza no seu trabalho, é realmente muito e um prazer estar aqui com você hoje. Muito, enfim, muito boa noite, pessoal, também, para dar um oi aí pro pessoal. Pessoal, para quem ainda não conhece a Carol, ela é especialista aí em seguro de responsabilidade, aquela administrativa dos sócios, que é o GNO, em responsabilidades aí de diversos tipos, em seguro cyber. E ela é tão especialista nisso que, para vocês terem ideia, o seguro aqui da nossa corretora, o que a gente foi fazer, que era um seguro muito específico, porque eu queria a cobertura para os franqueados, para as apólices que os franqueados fossem fazer. Então, assim, gente, eu não sou especialista nisso e a gente não deve ficar gastando tempo e dinheiro e, sabe, ideias. A gente tem que procurar quem é especialista. Igual quando na medicina, quando a gente tem um problema, a gente não vai no médico especialista. E eu fui na Carolzinha, que é especialista aí nesse tipo de proteção. Então, hoje é ela que fez todo o intermédio do nosso seguro, da nossa apólice. Certo, Carol? É isso aí, Cláudia. Fora a minha inspiração, você hoje em dia é minha cliente, né? Muito legal isso, com Ai, certeza. ai. Eu fico bem feliz aí de alguma forma a gente ter esse contato mesmo antes de ter. E quando eu te conheci, eu falei, não, tem que falar, me aproximar dessa pessoa, porque ela tem aí boas ideias, boas informações, isso é muito bom. E a gente tem que estar sempre com os especialistas do nosso lado. E, Carol, para quem ainda não te conhece, eu quero te convidar a falar um pouquinho sobre você, quem é a Carol, como a Carol chegou nesse mercado. E, pessoal, antes até da Carol responder, vou pedir para vocês, manda essa live aqui para todo mundo que vocês conheçam, que sejam corretores de seguros, para que eles possam ter acesso a essas informações, porque o seguro de Enou, de repente, pode ser um caminho aí para vendas. Coloca coraçãozinho, quero ver aí todo mundo colocando coraçãozinho para a gente poder levar aí ainda mais e mais informações para o colega corretor, tá bom? Carol, diga lá, quem é a Carol? Com certeza. Bom, boa noite para quem entrou agora. Meu nome é Carolina Novaes, para quem ainda não me conhece. Eu sou justamente especialista em linhas financeiras, e aí dentro de linhas financeiras estão inseridos, né, esses seguros que a gente vai conversar aqui hoje. Então, seguro de E&O, seguro I&O, que é o caso, né, do que é aplicável a corretores de seguro. Então, isso também realmente é um assunto importante. Seguro cyber, que está super na moda, né, agora. A gente tem visto aí muita notícia sobre ataque hacker, a pandemia realmente aumentou muito esse risco, enfim, e outros tipos de seguro, né? Seguro garantia, seguro ambiental e etc. E aí, um pouquinho sobre a minha história, eu estou no mercado desde sempre, desde que eu comecei a trabalhar, comecei nesse mercado com 17 anos, então já fui aí gerente técnica, né? Fui corretora durante muitos anos, justamente, e hoje em dia, na verdade, eu tenho uma consultoria para corretores de seguro. Então, eu estou no mercado aí há 13 anos, 12 desses eu trabalhei em grandes corretoras e hoje em dia a minha consultoria é até muito mais focada no pequeno e médio, que justamente, geralmente, ainda não explora esse tipo de linha, tem muita oportunidade na carteira e acaba deixando isso só para os grandes players, e é uma pena, né? Enfim, porque eu vejo isso hoje em dia muito na prática, acaba deixando muito dinheiro na mesa. Então, a verdade é essa. E o meu projeto é justamente auxiliar, então, os corretores com esse tipo de especialização e demanda.
Verdade, verdade, tá aí, muito legal. E, Carol, eu vejo que assim, muita gente fala sobre seguro de vida. Hoje, nas mídias aqui, Instagram, lives e tudo mais, a gente percebe que tem muitos colegas, inclusive, recentemente eu fiz uma live sobre vida com o Thiago, a gente trouxe outros colegas, trouxe sobre plano de saúde, e tem vários outros ramos. Vocês veem eu falando muito de automóvel, só que esse tipo de seguro é um seguro diferente. E eu gosto de falar que quando a gente vai no diferente, a gente nada num oceano azul. Só que para que o corretor possa enxergar as possibilidades dos oceanos azuis, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, para quem ainda não está muito familiar, o que vem a ser o seguro de Eno, o seguro cyber. Dá brevemente aí, para a gente poder situar todo mundo no sentido de quem ainda não conhece. Perfeito, vamos lá. E esse é um primeiro ponto importante, porque às vezes realmente o próprio corretor ainda não conhece, né, ou está familiarizado aí com esse tipo de produto. Então, o seguro de Eno, os dois seguros, na verdade, eles são seguros empresariais, tá? Então, eles são contratados pelo CNPJ. Isso é a primeira coisa que eu já gosto de dizer. Mas ambos, e eu já gosto de fazer essa ressalva, também são muito aplicáveis a pequenas e médias empresas, como a gente vai falar aqui, tá? Então, legal. O seguro de Eno, ele é um seguro de responsabilidade civil contratado pela empresa, mas que visa proteger os gestores, tá? Na pessoa física. Então, aqui é um seguro que a própria empresa, né, contrata para proteger os seus diretores, conselheiros, presidente, etc. E isso é importante porque aqui no Brasil, muito comumente, e a gente tem diversas brechas na legislação para isso, reclamações trabalhistas, tributárias, enfim, que sejam até originalmente contra a empresa, podem sim recair contra o patrimônio dos administradores. Então é isso que cobre, tá? O seguro de Eno. Ele cobre a responsabilidade civil, então custos de defesa, acordos, indenizações, de reclamações que recaiam contra o CPF. E o seguro cyber, ele está super na moda, né? Que é o seguro de riscos cibernéticos ou riscos digitais. E aí cada seguradora dá um nome, né? O seguro cyber é mais ou menos o nome geral, digamos. Que é um seguro para ataques de hacker, tá? Então, hoje em dia, assim, eu brinco que o presente e o futuro são 100% online. A gente não tem mais como, e aí, independente da indústria, tá? Fugir desse ambiente. Então, qualquer empresa usa pelo menos um e-mail, tem pelo menos um site e etc. E tudo isso é porta de entrada, infelizmente, para questões maliciosas, né? E isso pode, sim, como a gente tem visto muito na mídia, ocasionar prejuízos financeiros enormes. Então, só na semana passada a gente viu a Natura, a Honda, a Cato, a Rap Vida, que é do nosso mercado, né? Também saiu notícia recente sobre isso. Então, é realmente um risco muito atual, esse riscos cibernéticos. E quanto mais exposto a empresa tá, mais ela corre esse risco, né? Então, a empresa trabalha pra caramba para crescer e quando ela cresce, ela tá exposta. E agora, vindo a LGPD, então a gente já vou te fazer algumas perguntas aqui sobre isso, mas aí ainda mais a gente tem mais argumentos de venda, né? Porque eu gosto muito de quando a gente fala sobre os produtos, a gente ter argumentos de vendas, de mostrar para o corretor de seguros o que ele vai poder falar para o cliente final dele para ele conseguir e poder vender mais e fazer desse tipo de negócio mais renda, porque aqui a gente está falando com o corretor. Então, assim, corretor, a gente tem que entender que esses dois produtos, eles são produtos distintos, só que a gente vai ter e tocar na dor do empresário. Fala assim, meu amigo, olha, você vai poder se proteger se o seu funcionário entrar contra você, se o seu cliente entrar contra você. Então, tem toda uma série de proteções. E, Carol, por exemplo, eu sou até que leiga, vamos pensar assim, tanto que eu te procurei para fazer o nosso seguro, leiga em riscos, vamos pensar desse tipo. Falando do Eno aqui, que eu quero aprofundar um pouquinho, no Eno, que tipos de exemplo de sinistro que você já viu acontecer contra um sócio de empresa, onde o corretor ele possa usar esse exemplo que você vai dar para um argumento de venda lá na frente? Dá um exemplo de sinistro. Perfeito, vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos bem atuais e que são aplicáveis a qualquer operação. Então, assim, Cláudia, é claro que dependendo da indústria e do tipo de cliente,
uma ou outra cobertura vai chamar mais atenção, né? Mas eu vou aproveitar esse momento da pandemia, digamos, que o número de processos, tá? Ou seja, reclamações, processos judiciais, trabalhistas e tributários aumentou muito, para dar esse exemplo, porque eu acho bem coringa, assim, para qualquer tipo de empresa. Então, o que acontece? Muito comumente, e aí eu falo isso por experiência, casos recentes, é claro que por questões de confidencialidade eu não posso dar nome aos bois, né? Claro, mas claro. questões trabalhistas, por exemplo, né? Muito comumente o juiz, ele literalmente bloqueia os bens do administrador. Então, vou contar aqui um caso recente sem dar o nome, tá? Existiu uma ação trabalhista contra a empresa, originalmente, era uma empresa de pequeno porte, posso até dividir isso, e na verdade, essa ação trabalhista era até de uma empresa terceirizada de faxina. Então, você imagina, não era nem uma ação trabalhista da própria empresa. Contra um funcionário. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Essa ação trabalhista, ela era originalmente contra a empresa, o juiz entendeu e aplicou aí a desconsideração da personalidade jurídica, que é um artifício jurídico que temos e é aplicável a qualquer operação. Na prática, ele bloqueou isso, é feito assim, com o toque de um botão. Bloqueou as contas desse administrador e todos os ativos, né? Então, o que a gente chama, houve o bloqueio de bens e a penhora online da conta desse administrador, ele não pôde movimentar, então você não pode sacar R$1 da sua conta até que isso seja resolvido. E isso era por conta, volto a dizer, de uma ação trabalhista que nem tinha a ver com a empresa. Esse administrador, ele nem conhecia a pessoa em questão da ação trabalhista. Só que o que acontece? Até você provar, explicar que você não tinha nada a ver com isso, conseguir desbloquear a sua conta e etc. Você já ficou você lá já 6 meses com a sua conta bloqueada. 6 meses com a conta bloqueada, 6 meses até tempo demais, eu ia até dizer isso. Assim, geralmente é um pouco menos, porque quando esse administrador, por exemplo, que eu estou dando o exemplo, ele não tinha relação direta, mas ele teve que contratar um advogado, né, para explicar e desbloquear essa conta o quanto antes. E aí o seguro GNO, ele entra justamente atuando nesse tipo de cenário, e eu dei um exemplo real aqui, isso realmente tem acontecido. Só para vocês terem uma ideia, desde o início da pandemia, tá, já houve um aumento de 50 mil processos trabalhistas. Então, assim, é muito comum que parte disso recaia contra os administradores. Então, é um risco muito real e de qualquer empresa, né? A nossa mesmo tem risco trabalhista. Então, isso daí é um bom exemplo. E mais um, que é super importante, são questões tributárias, tá? Então, a gente sabe, enfim, quem lida com isso, ou acho que qualquer brasileiro sabe, na verdade, que a carga tributária no Brasil é muito séria, né? São, enfim, valores muito altos. E aí, quando isso recai contra o patrimônio do administrador, é muito sério. Realmente, são valores, assim, muito altos quando a gente está falando do CPF ter que arcar. Porque, naturalmente, às vezes nem a pequena empresa tem fôlego para isso, mas, quiçá, o gerente dessa pequena empresa. Então, realmente, é uma proteção muito importante. E esses dois exemplos eu acho aí bem atuais, tá? Para a gente começar a conversar com os clientes. Nossa, então quando a gente aprofunda nos exemplos de sinistro, abre aqui na minha mente um leque de argumentos que a gente já pode começar a falar. Assim, meu amigo, já pensou? Você acabou de vender um imóvel, tá com teu dinheiro lá todo na tua conta, entra uma ação dessa e aí, o que você faz? Ou até mesmo um cliente pagou, você recebeu, você tem que pagar as contas, comer, viver, as contas não param. Gente, é de se pensar muito nesse tipo de coisa e às vezes não é o fato dele ter dinheiro. Ele tem dinheiro, ele paga. Não, se ele teve os bens bloqueados, ele vai pagar como, pelo amor de Deus? Então, argumento tem de monte. E, pessoal, vamos lá. Quero ver vocês aí clicando nesse coraçãozinho para que a gente possa aí realmente passar mais e mais. Eu sou movida a coração e a compartilhamento. Então, por favor, coloquem aqui coraçãozinho para a gente ver aí muito, muito. Quem está com a gente aí, coloca coraçãozinho. E, Carol, você tem fãs aqui com a gente. Eu estou aqui vendo, quer ver? O Rafael colocou assim, sempre com conteúdos de qualidade, dizendo que é realmente muito bom. Aí ele colocou, né, o NGE Expertise sempre com conteúdos de qualidade. Muito bom, muito bom. E aí eu tô vendo aqui que o próprio Rafael, ele comentou assim, ó, o Seguro Cyber dá o link, dá para você fazer o link com a LGPD. Carol, conta um pouquinho para nós, de repente, se tem algum colega aí que ainda não tem as informações sobre isso. E, gente, isso é importantíssimo
importantíssimo, inclusive para nós, para nossa empresa, não só para a gente usar de argumento com o corretor, com o cliente na hora de fazer a venda, mas para a gente também fazer de uso para nossa própria empresa. Carol, conta um pouquinho sobre a LGPD e como isso se conecta no cyber que o colega colocou. Perfeito, vamos lá. Primeiro, obrigada, Rafa, realmente sempre presente. Obrigada, Sheila, também. Vamos lá. A LGPD, o que ela é, para quem não sabe? É a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela entraria em vigor agora em agosto, mas é lógico que faz sentido com toda essa loucura, né? Ela foi prorrogada aí para o início do ano que vem. Mas o que é a LGPD, tá, gente? O Brasil, na verdade, já está muito atrasado em termos de legislação sobre isso. Então, nós mesmos, enquanto consumidores, estamos muito expostos. Então, as empresas estão sendo atacadas, os nossos dados estão sendo vazados e não tem qualquer tipo de legislação nesse sentido. Então, a LGPD, ela vem para justamente cobrir essa necessidade, tá? E ela é praticamente a cópia das leis internacionais. Então, é uma lei muito séria e que diz o seguinte, basicamente, né? Fora diversas questões, né, no que se refere à responsabilidade dos dados e etc., vai ser criada uma agência, tá? Uma autoridade nacional aí para controle dessa lei, e qualquer empresa, e aí a gente está falando de qualquer tamanho de empresa, vai ser sujeita a esse tipo de regulamentação. Então, se você recolhe dados em ambiente nacional, e aí pensa bem, nós mesmos, né, qualquer operação a gente Brasil, pega um lead, a gente fala muito de internet, eu trabalho muito com internet, a gente pega lead, então a gente vai ter que se adaptar todo o nosso formato de negócio para essa questão da legislação, já entra nisso daí, né, Carol? Exatamente. E aí o que acontece? A partir do momento em que entrar em vigor essa legislação, todas as empresas estarão sujeitas a multas altíssimas, existirá uma obrigação de notificação quando houver vazamento dos dados. Então, uma curiosidade, por que a gente só sabe de dados vazados de grandes empresas? Porque, por enquanto, só a CVM, ou seja, só empresas listadas que têm essa obrigatoriedade. Tá? A partir do ano que vem, e a partir do momento em que entrar em vigor, todo mundo vai ter isso sem custo. Você tem que contratar uma empresa especializada para fazer esse tipo de notificação, esse tipo de monitoramento. Então, isso é realmente muito sério e, volto a dizer, se aplica a qualquer tamanho de empresa. Não é só para as grandes de TI, enfim. E aí tem setores mais visados, né? Por exemplo, como o setor da saúde. A gente tem lido algumas notícias aí sobre isso. Mas, via de regra, foi o que você falou. Qualquer empresa hoje em dia, Clau, opera com sistemas online. Então, realmente, está todo mundo no risco. E essa lei, volto a dizer, vai ser muito severa. E, principalmente, como ela cria, tá? Esse órgão regulador, a gente sabe, tá acostumado a como é a atuação realmente desse tipo de órgão aqui no Brasil. Então, sinceramente, a impressão que a gente tem é que esse órgão vai vir pesado aí, com multas e etc., para qualquer empresa que descumprir ou que tiver vazamento de dados dos seus clientes. E, às vezes, isso não está só na mão da empresa investir em tecnologia e etc. Realmente existe aí um terceiro, né, como a gente tem comentado, ataques de hacker e etc., que podem acontecer. Isso aí você realmente não tem controle. Então, isso é muito importante. E além da gente não ter esse controle, se você não tem um especialista ou se você não consegue, agora o cliente final já consegue saber de onde foi o vazamento. Agora pensa, vai ter uma lei que vai proteger a pessoa física e, de certa forma, forçar com que as empresas tenham essa proteção. Se tem o seguro cyber, vai proteger. E o Serasa agora, ele tem um produto lá deles que ele diz para quem contratou esse produto que o CPF dele, por exemplo, caiu na Dark Web e muitas vezes ele consegue dizer de qual site que houve esse vazamento, como que esse vazamento de informação aconteceu. Aí imagina, a empresa leva um processo porque caiu lá no site do Serasa que o CPF do cliente dela foi para a Dark Web e veio essa informação daquele site. Então, assim, a responsabilidade eu vejo que assim, é gigantesca. Só aí a gente já tem 1 milhão de motivos para a gente conseguir vender, né? E, Carol, falando um pouquinho do D&O, que eu acho que esse seguro ele não é recente, ele não é... Porque o cyber ele veio muito com essa digitalização das coisas, a internet, ele é um seguro novo. Mas o D&O, eu lembro que eu fiz a Funenseg em 2008,
eu fiz lá, antigamente era FRENSEG, agora é ENS, na Escola Nacional de Seguros, eu fiz lá a minha SUSEP em 2008 e a gente já aprendia sobre esse produto. Então não é um produto recente, só que ele é pouco explorado. Como que você entende que o corretor ele pode utilizar esse produto para trabalhar uma estratégia comercial e ganhar mais dinheiro na corretora? Perfeito, vamos lá. Realmente, Cláudia, esse não é um novo produto, já existe há muitos anos no Brasil, mas quando começou era uma coisa realmente só para grandes empresas ou multinacionais, digamos, que já tinham essa cultura no exterior, tá? Mas hoje em dia, assim, as próprias seguradoras aqui no mercado local têm excelentes produtos para esse PME. E eu bato muito nessa tecla lá na minha consultoria, eu sou super fã do D&O, porque eu acho que, eu, enfim, ensino isso, inclusive, que ele é uma estratégia comercial, porque ele tem um pulo do gato de te dar acesso aos tomadores de decisão. Então, independente, né, dele ser um seguro empresarial, os maiores interessados aí são os gerentes, os diretores, os conselheiros. E eu falo isso por experiência. Uma prospecção de seguro D&O bem feita, ela abre porta para qualquer tipo de seguro. E eu já comentei, quem me segue, eu acompanho aí, sabe disso. Eu tenho até seguro-saúde aqui na minha carteira, porque você imagina, eu tenho uma excelente entrada com diversos diretores, etc. E esse pessoal, ele procura, assim, e confia no seu trabalho. E juro por Deus, 100% disso, às vezes, é por conta do seguro D&O. Então, eu até lido com outros tipos, né, de linhas sofisticadas aqui, seguro-garantia, então consigo entregar outros tipos de solução, mas eu vejo e sei disso há anos, né, desde que eu era gerente comercial, que foi quando eu, digamos, descobri essa estratégia. Eu comecei a utilizá-la apenas como uma maneira de levantar networking, porque eu já sabia, né, que ia me dar acesso aos diretores e tal, mas eu vi que a partir dela e a partir das reuniões de seguro D&O, eu conseguia vender qualquer coisa. Então, realmente, eu bato nessa tecla e ensino isso, né? Porque é para abrir a cabeça do corretor de que esse seguro não apenas é uma proteção importante para o cliente, como a gente está falando, mas também ele pode ser, assim, uma estratégia de vendas para você entrar em qualquer outro ramo. Que legal, meu. Eu adoro conversar com pessoas que tenham visões diferentes. E, Carol, agora você falou um negócio que, meu, faz todo sentido. Quem toma a decisão na empresa? Não é o responsável lá, muitas vezes o sócio ou um administrador. Não é ele que vai decidir comprar qualquer produto dentro da empresa. Então, esse seguro é para ele. Meu, perfeito. Adorei essa colocação. Só aí já é um bom motivo para a gente olhar para esse produto de uma forma diferente. Gente, coloca dedo aí no coraçãozinho. Quero ver vocês colocando aí coraçãozinho. Eu sei que esse horário, 8 horas, é um horário que tem um monte de live pipocando, mas eu quero ver vocês aqui para a gente poder passar aí muita dica, e vocês, quem sabe, tem aí alguns insights com a Carol, porque eu tive vários. A gente já conversou algumas coisas aqui, mas eu já tive vários com ela. E, Carol, falando um pouquinho do comissionamento, como que é a remuneração desse tipo de seguro? Vamos lá, geralmente o comissionamento é de 20%, tá? Então esse é um bem padrão, a gente só usa menos do que isso se estiver em concorrência, eu acho que isso se aplica a qualquer ramo, né? Mas esse é um comissionamento padrão, e aí já desconstruindo, claro, um preconceito que geralmente os corretores têm, esse seguro ele não é caro, tá? Então vou até dar uma ideia aqui de preço para uma pequena e média empresa. Digamos que para contratar 1 milhão de limite, que é bem confortável para uma pequena e média empresa, esse seguro ele custa 5 mil anual para cobrir toda a diretoria. Então, assim, realmente ele é um seguro que acaba sendo um custo-benefício que o próprio corretor, às vezes, tem esse preconceito e não oferece por achar que o cliente vai achar caro e etc. E por experiência, quando você coloca, né, na frente dele, isso não é a realidade. Mas é lógico que o benefício, né, desse produto ele é tão legal que dificilmente o cliente vai querer contratar só 1 milhão. Então, a gente está falando aí de uma remuneração mínima por experiência, porque eu atendo pequenos e médios corretores, de R$2.000 aí por apólice. Uau, é um bom comissionamento. 2 mil por um negócio e que provavelmente você... Quando você trabalha com um produto assim, que ele é mais nichado, você ganha uma intimidade com as pessoas que tomam decisão, você se coloca com uma autoridade diferente desses produtos que nós temos de prateleira. Eu falo porque eu vendo muito produto de prateleira, o automóvel, por exemplo. Então, é um produto de prateleira, que a pessoa esse ano está com a gente, ano que vem ele está prospectando e tentando, de repente, o Vida também eu vejo que já vem se tornando cada dia mais de prateleira, diferente desse.
disse, o cliente olha para você com um olhar diferente. E aí a gente entra em diversas coisas e você falou aí desse ponto. Inclusive foi uma coisa que o Ito perguntou aqui nos questionários. Ele falou assim, como que é feita a cobertura e os limites desse tipo de cobertura? Então, Carol, por exemplo, aí vem uma pergunta complementando a do Ito, que é minha. Como que funciona? Cobre o advogado? Você falou, nesse caso tem que ter o processo, tem que ter isso. O que cobre nesse seguro? Conta um pouquinho. Vamos lá. Por ser um seguro de responsabilidade civil, tá? Ele cobre basicamente os custos de defesa, acordos e indenizações decorrentes de reclamações. E aí essa reclamação não precisa ser necessariamente um processo judicial, pode ser uma reclamação administrativa, né, que a gente chama, ou seja, um processo aí anterior a essa etapa. E sobre o limite, Cláudio, é o seguinte, justamente por ser um seguro de responsabilidade civil, ele não é, esse limite, né, ele não é tão tangível. Então é diferente de um seguro de propriedade que, poxa, se eu der PT no meu carro, vai ser 40 mil e não se fala mais nisso. No seguro de responsabilidade civil, o céu é o limite. Então é lógico que a gente tem como, pela nossa experiência, benchmarking, né? Enfim, por saber empresas similares, o que contratam e etc., orientar o cliente nesse sentido, tá? Então, até já dei essa referência. Eu nunca recomendo no D&O menos do que 1 milhão de limite. Então, esse já é uma dica minha, Carol, tá? Mas, legal. Assim, isso aí... Lógico, né? Se a empresa for muito grande, tem que ser no mínimo 10 milhões, 15 milhões. E aí a gente vai analisando muito mais pela experiência e pelo orçamento do cliente, porque também é um seguro novo, então não adianta nada. O ideal para você é uma cobertura de 50 milhões, porque você tem 20 diretores e o cara não tem orçamento para isso. Então, começa com 5 milhões, que já é melhor do que nada. Então, eu digo que isso também depende um pouco da negociação e é difícil a gente dizer a exposição máxima. Porque, volto a dizer, como é um seguro que cobre, por exemplo, reclamações tributárias, etc., a própria empresa pode ter reclamações tributárias milionárias contra a própria. Se isso virar contra o administrador, entendeu? Então, é delicado o corretor dizer a sua exposição máxima no D&O é tanto. É lógico que por experiência, que por conta de todas essas variáveis que a gente leva em consideração, a gente orienta a um limite ou outro. Mas eu acho que é mais ou menos por aí e eu acho que é uma boa referência. Não recomendo menos do que 1 milhão, mas 1 milhão para pequenas empresas é um bom começo. Legal, muito bom, muito bom. Carolzinha, o MT Corretora está perguntando aqui, ele diz que tem uma dúvida sobre o D&O, onde ele pergunta se garante também em caso de falência. Tem alguma conexão nesse tipo de sentido, Carol? Tem, e foi uma excelente pergunta. Tem seguradoras que cobrem e tem seguradoras que não cobrem. Então, esse também é um ponto de atenção importante nas cotações, principalmente nesse momento atual, porque algumas seguradoras, até por conta dessa pandemia, têm começado a excluir isso, tá? E aí, fora ser uma exclusão em algumas seguradoras, tem uma outra questão bem técnica desse produto que a gente chama de run-off, ou seja, são gatilhos de interrupção de cobertura. E a falência pode também ser um deles, tá? Mas isso depende de seguradora para seguradora. E se a empresa já está, né, em falência, fica, logicamente, muito mais difícil conseguir cobertura. Não é impossível, mas, enfim, um pouco mais complicado. São burocracias do nosso mercado que a gente sabe que existem, como qualquer apólice tem as suas cláusulas de exclusões e o corretor, ele tem que ser especialista, né, Cá? Não dá pra gente falar, eu vou vender qualquer seguro. Meu, é igual eu falei, eu preciso de um seguro que é muito específico. Carolzinha, me ajuda, tá. Eu vou fazer um seguro de um avião. Adianta eu pegar para fazer um seguro de avião? De responsabilidade de engenharia. Nunca entendi nada de construção. Adianta eu falar disso? Não adianta. A gente tem que ser especialista. E aproveitando, Cá, falando em relação a gente ser especialista, eu sei que tá rolando o seu workshop, certo? A gente já me falou. Você já me falou que o vídeo 1 do seu workshop já foi liberado, que o vídeo 2 do seu workshop já foi liberado, que é como você faturar 100 mil em um ano. Tô certa?
Exatamente, certíssima. O tema central, né? Então, legal. Gente, quem pensa em se especializar, ou pelo menos conhecer, é um workshop que está rolando gratuito da Carol, para facilitar para vocês, eu já até criei um link para vocês acharem. É Ragaz, igual o nome do nosso site, da nossa empresa, tá aqui, ó, R-A-G-A-Z. Então tá aqui, ó, opa, peraí, Ragaz, ragaz.com.br/Carol. Então você vai acessar esse site, você vai ser remetido para uma página onde você vai colocar lá seus dados e assistir o workshop da Carol. É uma forma, gente, de vocês entenderem um pouco mais sobre esse universo, verificarem se faz sentido, entender e aprofundar, porque precisa ser especialista. Como a gente falou, todo seguro tem as suas particularidades, dá para se ganhar muito dinheiro, é uma boa porta de entrada para você poder vender tantos... Imagina, você entra, ganha a confiança do dono, aí você vende o Vida, vende o Saúde, vende o Empresarial, todos os produtos para uma empresa. Uma empresa compra muito produto. Então, acho que é uma ótima oportunidade de você, quem sabe, ter aí um segmento e se posicionar num oceano azul. Porque eu falo, eu gosto de oceano azul. Tem muito para crescer, e tem nichos, subnichos, enfim. A Carolzinha lá no workshop dela, ela debulha sobre isso. Estou certa, Carol? Perfeito, Clau, exatamente. O workshop está rolando, já tem 2 aulas no ar. As aulas vão ficar disponíveis só até sexta-feira. Então, quem tiver interesse, vai aí no site que a Clau já facilitou a vida de vocês. Ragaz.com. Se tiver alguém do nosso time aqui, acho que a Bruninha tá aí, se tiver alguém do time, ou se qualquer um de vocês puder, coloca aí pra gente nos comentários, ragaz.com.br/Carol, que aí já vai remeter lá direto para a página da Carolzinha e vocês já vão poder assistir. Carol, aproveitando, falando aí desse momento que a gente vive, como você tem visto o seguro de Eno e tudo isso se comportar dentro dessa crise? Conta pra gente um pouquinho dessa conexão, como está esse momento para o corretor de seguros? Perfeito, Clau. É boa pergunta, porque, enfim, eu recebo realmente, eu vejo que alguns corretores têm esse receio, e vou te dizer o seguinte, tem uma relação direta do D&O com a crise, mas é uma relação positiva. Então, só uma curiosidade aqui, o seguro D&O, ele nasceu, tá? Logo depois do crash da Bolsa de 29, então ele sempre foi, por característica e desde o início, é um seguro muito mais utilizado justamente nesses momentos críticos de crise, tá? E eu trouxe alguns números aqui interessantes, só para a gente ter uma ideia, tá? E em meio a toda essa pandemia que a gente tem visto a frequência contrária, né, em outros ramos. Só no primeiro semestre o seguro de Eno já cresceu 66% esse ano. Então, realmente é muita coisa. E são poucos corretores, que a gente, como a gente comentou, que exploram ainda isso. Então, você imagina que esse crescimento está concentrado aí nos poucos que já abriram os olhos. Meu, tem gente nadando de braçada, porque pensa, se o mercado cresce lá 5, 10, 12, esse ano poucos corretores conseguiram crescer em diversos ramos, e você está me dizendo que teve 60 aí? 66%. Meu, é muito crescimento, Carolzinha. Meu Deus, eu adoro números. Você sabe, a gente já conversou um pouquinho, você sabe que eu olho número, métrica para tudo que é lado, e estatística é uma coisa que eu olho muito. Então, meu, me falar que cresce 66% é uma forma de falar uau. Aí, Carol, já aproveitando, uma pergunta aqui do colega, o Paulo Almeida, Seguros, perguntou: a indenização do D&O é somente após uma decisão judicial, Carol? Não, muito pelo contrário, tá? A pólice, ela funciona muito mais como uma pólice de adiantamento, reembolso, ou até mesmo pagamento direto aos escritórios de advocacia, né, se for o caso. E apenas, na verdade, se for ato doloso depois de trânsito em julgado, é que a seguradora ela tem o direito de regresso. E aí sim ela pediria os valores de volta, porque é uma das poucas exclusões do seguro, tá? Então, não, ele é, na verdade, muito mais um seguro de adiantamento, reembolso, pagamento direto, do que necessariamente essa questão. Só que tem uma ressalva curiosa sobre isso. A única exceção para isso é a cobertura para corrupção. Então, logicamente, para você ter cobertura para corrupção, você precisa ter sido julgado inocente. E aí sim, é a única ressalva no D&O.
É a única ressalva no DNO que aí se aplica esse modus operandi contrário, digamos. E é por isso que eu falo, precisa ser especialista. Porque imagina, você vai vender, o seu cliente lá pede para você vender esse tipo de seguro. Você vai saber, ou então você vai gastar 2 dias lendo condição geral de 10 seguradoras para poder apresentar um orçamento minimamente apresentável, né? Minimamente de qualidade. Aí você, esses 2 dias, você estaria vendendo outros tantos negócios. Ou você se torna especialista naquilo e fala, vou vestir a camisa e vai para cima. Crescimento de 66%. Carol, uma coisinha aqui no nosso bate-papo, você colocou que é assim, que isso você percebe que muitos grandes corretores que já se especializaram, que conseguiram colocar um time para isso, e grandes empresas já veem o seguro de D&O como um negócio realmente aí que existe e que bons corretores, mas que ainda pequenos ou entrantes no mercado estão perdendo barreira, estão perdendo negócio. Como você vê que o corretor que está entrando, o pequeno, ele pode olhar para esse produto e falar, olha, eu começo a prospectar assim. Como você vê que ele pode começar a prospectar, Carol? Vamos lá. Primeiro, e a gente já falou um pouco sobre isso, é claro que existe uma etapa educativa aí. Então, você precisa ter em mente, né, enfim, quais são as coberturas, o que de legislação que isso está cobrindo, alguns exemplos de sinistro similares à indústria do cliente. Mas o legal é o seguinte, as seguradoras hoje em dia têm tanta facilidade para seguro de D&O, e aí eu digo facilidades mesmo, facilities, cotação por portal, enfim, esse tipo de coisa, que basicamente para você começar, fora, lógico, buscar algum tipo de informação, né, se educar nesse sentido para poder educar o cliente, e isso aí é ponto-chave da sua conversão, também, você mapear aí quem são os clientes empresariais que ou você já tem na sua carteira ou que você queira atingir, porque ele também é excelente, né? Não apenas para fazer esse cross-sell e blindar a sua carteira, porque se você não está vendendo seguro de D&O a alguém, enfim, daqui a pouco vai bater na porta. Alguém vai vender para o seu cliente, né? E vai ganhar uma super intimidade com o diretor lá, que é o que eu digo também. Então, esse é um perigo. Mas, assim, tanto para novos negócios, né? Porque eu tenho aqui diversos exemplos também de corretores, putz, eu estou querendo aquele patrimonial ali há anos. E eu, putz, então vamos aqui pelo seguro de D&O, que a gente tem aí uma entrada. E aí a gente entra pelo seguro de D&O, dito e feito, eu conto um pouco disso lá no workshop. A gente tem hoje em dia o patrimonial, o RC, o saúde. E era uma concorrência super acirrada que o corretor tentava entrar há anos. Então, assim, eu acho que o primeiro passo é buscar informação, participar do workshop, que a gente já comentou aqui. Lá é bem focado em vendas, então é claro que também não faz sentido, né? Enfim, você correr atrás de se especializar se você não tiver carteira, e é isso que eu te ajudo lá no workshop. E é isso, e correr para cima, porque assim, qualquer empresa hoje em dia precisa, não tem muita restrição, e é por isso que eu gosto tanto do seguro de D&O. Os outros que eu trabalho, né, o I&O, o Garantia, ele tem as suas restrições de atividade, de faturamento e etc. Agora, o D&O, ele é realmente super coringa de linhas financeiras. E eu acho, Cláudio, o seguinte também, é papel do corretor levar esse tipo de solução para o cliente, entendeu? Sim. Porque apesar dos clientes, alguns já até ouviram falar desse tipo de seguro, mas eles não sabem que é acessível, eles não sabem que é tão importante justamente agora. Então, eu acho que é realmente o nosso papel de consultor levar esse tipo de solução completa, né, para clientes empresariais. Esse tipo de seguro não é aquele seguro que tem uma procura espontânea, né? Que tem o cliente indo buscar, mas contrapartida, o corretor que for no cliente, fizer o papel de vendas, porque eu falo que por mais que o corretor seja também consultor, ele tem que ser vendedor, ele tem que ir lá e mostrar para o cliente que o cliente tem aquela dor. Então, se a gente não mostra para o cliente que ele tem a dor, ele nunca vai saber que o seguro existe. Às vezes a gente comenta, mas existe seguro para isso? Existe! E para tanta coisa que a gente, se nem nós sabemos muito bem como funciona, como a gente quer atender bem um corretor, um cliente, então a gente precisa ter acesso à informação. Inclusive, Carol, a Sheila colocou aqui, ó, workshop top. Curso nota 1000. Então, já aproveitando, uma coisa que eu decidi aqui agora, Carolzinha, acho que vale a pena a gente fazer e que eu vou já abrir para eles aqui. Eu vou dar um presente. Olha, eu quero fazer uma coisa.
vou dar um presente para todo mundo que assistiu o workshop e resolver dar o próximo passo com a Carolzinha. Eu vou dar um presente. Vocês vão fazer assim, vocês vão clicar aí, vai lá conhecer o material da Carol, ela vai apresentar as coisas para vocês, vai apresentar o produto, como prospectar e uma série de coisas lá que eu já vi que tá ótimo. Os 2 primeiros vídeos que eu já vi já tá ótimo. E ele ainda tem o terceiro e ainda tem o quarto. No quarto, ela vai falar aí um monte de coisa para vocês. Quem decidir dar esse próximo passo com a Carol, vai me procurar aqui no meu direct, vai vir aqui e falar assim, Cláudia, eu vou dar esse passo com a Carolzinha. Então, eu vou dar um presente para vocês. Eu vou dar aí o treinamento Insta Corretor 30D. Pronto, ó, tá aí. Fala aí. Carol, tá aí para quem for seguir o passo contigo, eu vou dar para essas pessoas que seguirem com a gente. Então tem que vir aqui, antes de ir lá na Carol, tem que vir aqui e falar, olha, eu vou dar esse passo com a Carolzinha, antes de dar o passo lá. Porque aí eu combino aqui com a Carol e eu vou dar esse treinamento para vocês, o Insta Corretor 30D, para você potencializar as coisas e arrebentar de vender, tá? Muito bom. Claro, fala sério, imperdível, hein? Imperdível. E ainda vou te aproveitar para dizer que é uma oferta, assim, matadora realmente, porque é o seguinte, muito cliente, até já rebatendo um pouco um ponto que você colocou, tem vindo sim procurar cotação de seguro de Eno, tá? Então é lógico que, como eu sou especialista, né, e etc., e justamente faço um trabalho muito legal aqui no Instagram, então por isso que essa casadinha no momento atual é perfeito. Para você saber, assim, eu fiz essa consulta com as seguradoras e o número de cotações e procura aumentou 50% no primeiro semestre. Então, assim, é muita coisa. Volto a dizer, esses 50% estão caindo aqui, assim, nos corretores que já atuam, sabe? Então, realmente, nossa, muito legal, Cláudia. Pessoal, vale a pena, porque, gente, por experiência, esse combinado aí tá bom, tá negócio. Que legal. E, gente, para quem não sabe, o meu treinamento custa hoje, ele não é gratuito, ele custa R$ 497 e eu quero dar ele de presente para você. Só que para isso você tem que acompanhar lá as aulas da Carol, ver o que ela vai falar, ver se o dia não é para você, ver se você quer aprofundar, porque às vezes a gente está aqui para ter acesso à informação. Às vezes a gente tem ali uns insights que fala, esse é o nicho que eu vou trabalhar. Ou não, ou sim, mas para você tomar essa decisão, você precisa conhecer, né? Então, enfim. Mas, Carol, vamos dar um passo assim atrás e pensar nesse processo. As pessoas que querem se especializar, vamos supor, a pessoa chegou no diagnóstico e ela falou, é um bom negócio, quem sabe vamos especializar. Qual o caminho que você vê que as pessoas devem seguir para conhecer mais? O que ela deve fazer para entender que seguradoras que trabalham, enfim, conta um pouquinho para a gente aí nesse sentido. Perfeito, vamos lá. Hoje em dia, Cláudia, primeira coisa, a gente já tem quase 20 seguradoras ou mais aí que atuam com esse tipo de seguro. Então, realmente, o acesso, digamos, pelo menos a informação de condições gerais e etc., já está disponível, tá? É realmente só você querer. Agora, volto a dizer, é lógico que eu, por exemplo, passei 13 anos aí me especializando para chegar no nível de expertise que eu tenho hoje, né? Então, eu tenho também aí cursos de especialização que eu posso justamente auxiliar os corretores, tá? E para quem quiser fazer sozinho, volto a dizer, as próprias seguradoras, tá? Já tem aí bons produtos. E aí, aproveitando já esse gancho, porque eu sei que vão perguntar quem são as seguradoras, as principais, tá, Clau? São a IG, Chubb, Liberty, a própria Tóquio hoje em dia tem um bom produto, e a gente vê cada vez mais, a Zurich também tem um excelente produto, e aliás um Facility, né? É muito bom, que também facilita, né, a nossa vida. Então, isso é realmente um reflexo, eu mesma digo, de como o seguro de Eno tem dado certo, né? Então, a gente vê cada vez mais novas entrantes, sempre pipoca aqui, novas seguradoras e etc. Então, realmente é um caminho. Mas, foi o que você mesma disse, tem pegadinhas e precisa saber, enfim, pelo menos estudar um pouco antes de começar a atuar, até para você não criar uma expectativa errada no cliente, né? Não gerar, de certa maneira, responsabilidade para você próprio. Porque quando a gente orienta o cliente de algo que a gente não sabe, isso gera responsabilidade para o corretor. Então, realmente, isso é importante. E
pode querer fazer sozinho, mas é lógico que tem muita coisa que a gente só aprende na prática. A gente sabe disso, né? Tem o workshop da Carol! Exatamente. E o mais importante, o workshop, que já está rolando, já está no ar. E o link aí da Clau, que, poxa, ela já facilitou a vida de vocês. Vamos lá, eu vou escrever hgas.com.br/Carol, publicar, beleza? Mandei aí para vocês poderem ter também aí o site. Deixa eu fazer aqui então, Carolzinha, que o pessoal foi mandando perguntas e eu fui escrever agora, perdi a pergunta que eu tinha separado. Peraí, só para eu achar, que é legal a gente responder as dúvidas deles, né? Por mais que a gente vá tendo esse bate-papo, e eu tenho aqui, claro, algumas perguntinhas que eu separei que eram dúvidas minhas. Eu gosto de trazer as dúvidas deles, porque eu acho que a gente ajuda mais, a gente conecta mais. Foi da Gisele. Se a empresa já tiver uma ação trabalhista, a seguradora aceita? Eu já te fiz essa pergunta? Acho que não, né? Ainda não fez essa pergunta e é uma pergunta muito boa, tá? Existe uma extensão de cobertura, olha aí a gente batendo de novo na tecla de que tem que conhecer o produto, que se chama reclamações já conhecidas contra a pessoa jurídica. Então, as apólices e as cotações que têm essa extensão já cobre. E eu, particularmente, recomendo que todas as apólices tenham, porque é um risco importante. Como eu comentei, né? É muito comum, realmente, que esse tipo de reclamação, que já esteja conhecida em andamento contra a empresa, recaia sim, é uma possibilidade de recair contra o administrador. Então, essa é uma cobertura importante de ter contratada, mas é uma extensão do seguro. Então, depende aí de cotação para cotação. Pergunta muito boa, tem que ficar de olho para cobrir, tem que ter contratada. Tem, ou seja, bem específica, legal. Carol, o R. Marculan perguntou assim, numa cotação nova, a apólice funciona por reclamação, ou seja, situações anteriores podem de alguma forma ser amparadas ou ainda não relatadas? Como que funciona não só para trabalhista, mas para tudo? Para tudo. Vamos lá, excelente pergunta também. A retroatividade, que é o que diz respeito a esse conceito, né, do seguro de E&O, ela é ilimitada para fatos desconhecidos pelo segurado. O que significa isso, né? Significa que se a empresa contrata hoje uma apólice e aparece amanhã uma reclamação sobre um fato gerador, mas aí a gente não está falando de reclamação conhecida. Eu estou falando, por exemplo, de um acidente que aconteceu há 2 anos atrás, de um funcionário que eu mandei embora há 2 anos atrás. Esse fato gerador que já tem acontecido no passado, ele tem cobertura porque a retroatividade ela é ilimitada. Agora, no seguro de E&O, assim como em outros seguros, não tem cobertura para carro batido, né, digamos, aquilo que a gente chama. Então, poxa, já tem um processo, né, uma reclamação em andamento contra o CPF, essa reclamação, esse processo propriamente dito, não vai ter cobertura. Mas desde que ele não seja conhecido pelo segurado, lembrando que o segurado aqui é a pessoa física, não é a empresa, ele tem sim cobertura. Então, legal. Acho que é por aí, é importante esse ponto. Legal. Agora eu fui baixando os comentários, o que eu vi que o pessoal foi colocando do link hgas.com.br/Carol, é incrível, um monte de link aqui, adoro. Muito bom. Carolzinha, uma pergunta que a Carmen Pena fez é assim, e sobre a carta conforto? Você sabe explicar e falar alguma coisa sobre isso? Porque eu realmente sou leiga nessa parte aí, conta pra nós, até pra mim. Perfeito, vamos lá. Antigamente, digamos, antes de existir o seguro de E&O, era muito comum que as empresas assinassem o que a gente chama de carta conforto ou indemnity letter com os seus administradores, que significava o seguinte: se alguma coisa recair sobre mim, a empresa vai arcar, né, com os custos de defesa, de advogados, etc., e eventuais indenizações, porque afinal eu só estou recebendo essa reclamação por ser diretor dessa companhia, tá? E aí o que acontece? Hoje em dia ainda é comum, ou empresas que não têm o seguro de E&O ainda assinarem esse tipo de carta, mas que não é bom para a empresa, porque se tiver o seguro de E&O, a própria empresa não tem custo, né? Ou em empresas maiores, etc. E essa carta conforto, ela funciona como se fosse um excesso, tá? A apólice de seguro de E&O, ou entrando onde o seguro de E&O não der cobertura. Então, por exemplo, né? Vou até dar o exemplo da questão da corrupção que eu comentei. Muitas seguradoras hoje em dia têm excluído isso.
E aí pode ser que algum diretor, para assumir uma diretoria em uma dessas empresas, queira que a empresa assine essa carta conforto com ele, dizendo que, olha, já que no D&O eu não tenho cobertura para isso, eu quero que você pelo menos... Que você, né? Mas me tipo um garanta acordo... dessa prejuízo que eu, pessoa física, vou ter se porventura a empresa for aí de alguma forma corrupta ou tiver algum problema nesse sentido, né? Legal, bacana, bacana. Eu particularmente não entendi ainda muito como funciona, até porque não é a minha praia, Carol. Então, acho que a gente tem que ser bem franca. Igual esses dias teve um colega aqui que ele fazia muito bem porta a porta, e eu nunca gostei, meu negócio é digital. E aí eu falo, a gente tem que trazer pessoas de todos os tipos que falem sobre todos os negócios, porque é literalmente impossível a gente saber tudo de tudo. Não tem como. Então a gente precisa escolher, e quando a gente escolhe um, a gente naturalmente desescolhe os outros. Mas é bacana a gente ter informações aí que traz isso para nós. Legal. Carol, MT Corretora perguntou aqui. Carol, caso um dos sócios e uma empresa tenha uma penhora online por uma determinada empresa, o sócio dele em outra sociedade pode ter problemas da penhora também? Primeira questão é que sócio puro, sócio investidor, digamos, não tem cobertura no seguro D&O. Isso é um ponto muito importante, tá? O seguro D&O, ele cobre atos de gestão. Então, é lógico que se eu sou um sócio administrador, eu tenho sim cobertura, tá? E como se dá esse link, digamos, de segurado? A empresa, o diretor, né, ele tem que ter algum tipo de vínculo empregatício, mas não necessariamente CLT, né? Pode ser por contrato de prestação de serviço, pode ser por cota, mas assim, o que a seguradora ela verifica no momento do sinistro é justamente esse link, esse vínculo empregatício, tá? Então, para ter cobertura, em primeiro lugar, ele tem que ser um administrador, mesmo que ele seja sócio, ele tem que atuar de certa maneira na gestão, e essa outra pessoa, ela só vai ter cobertura se ela for, de novo, gestora da companhia e tenha algum tipo de documento que comprove esse vínculo, seja o documento que for, não precisa ser CLT, tá? Nem nada do gênero. Então, é assim que se dá mais ou menos essa questão. Esse conjunto aí de responsabilidades, né? Legal. O Paulo Almeida colocou assim, muitos empresários não sabem que existe. E na minha visão, eu também acho que são poucos e tá um filé aí, Paulo, para muito corretor nadar de braçada. O Igor colocou assim, já estou acompanhando, tá falando do seu workshop, hein? A Sheila colocou assim, Cláudia, sou corretora Ragaz, equipe top também, parabéns. Obrigada, Sheilinha. Muito bom, fico feliz aí, ó. Tá acompanhando, tá aqui com a gente, é nossa cliente e agora vai conhecer também os materiais. Acho que você já tá lá assistindo o workshop da Carol, que eu vi que você colocou. Muito bom. O nosso tempo, olha a hora voa, Carolzinha. A gente tem menos de 5 minutos aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Mentira, a Sheila... Cláudia, passou muito rápido. Já são 8h55. A Luz Leitão, Cláudio, repete o produto, entrei agora. É o D&O, aquele E comercial, o D&O. Fala D&O, mas é D&O, né? D&O. Exatamente. É uma sigla, né? Porque é do inglês. Aí é Directors and Officers, só para o pessoal saber. Mas em português é RC Administradores e Diretores. É isso aí, muito bom. A Morrete falando assim que já está acompanhando. A Morrete colocou aqui, ó, eu tenho, é o Insta. Ele já tem também o Insta Corretor aí, gente. É um curso que eu vou dar de presente para quem for para fase 2 com a Carolzinha. Muito bom, muito bom. A Sheila colocou assim. Carol, estão perguntando aqui, a vigência é anual? É anual e renovável, que nem os outros seguros. Mas, por experiência, é um seguro que dificilmente a empresa deixa de renovar. Então, assim, dificilmente. Legal. Contrata uma vez, não tem essa, porque, enfim, diretor nenhum vai deixar de disponibilizar o orçamento. O cara pode até diminuir o limite, mas deixar de contratar, nunca vi, só quando fecha a empresa. Verdade, verdade. A Sheila tá colocando aqui, quero o meu curso Insta 30D. Muito bom, vamos seguir para fase 2 aí com a Carolzinha e vamos nessa junto. O pessoal aqui dando joinha. Gisele perguntando se tem carência, Carol, esse tipo de seguro.
Não tem carência, foi o que eu disse, né? Ele não tem cobertura para reclamações já conhecidas, então isso aí, de certa maneira, não é uma carência, mas é não ter cobertura para carro batido, né? Como eu comentei, mas a retroatividade é ilimitada. Então, realmente, essa é uma característica muito interessante e que também é um argumento de vendas desse tipo de produto, porque bem ou mal cobre aí todo o passado da companhia. Perfeito. Inclusive o R. Merculan colocou aqui, perfeito. Ele mesmo escreveu, perfeito, muito obrigado. Isso deixa o produto muito mais atrativo. A Carmen, que foi quem tinha nos perguntado sobre a carta conforto, colocou aqui, então a carta conforto é um complemento ao Geno. Um cuidado Exatamente. adicional, muito bom. O profissional de seguros oficial colocou aqui, boa noite, mulheres poderosas. Aí, Carolzinha. Muito bom, muito bom. É isso aí. Deixa eu ver aqui, Carol, a gente tem 3 minutinhos. Deixa eu ver se tem alguma aqui que a gente, de repente, vale a pena pescar. Eita, e tem também o Pose. Esse eu não entendo nada. Você sabe o que é Pose? P-O-S-I? Sim. Eu não. É um seguro, é porque essas siglas confundem mesmo, mas é também mais uma sigla em inglês que significa Public Offering Securities Insurance. Então, é um seguro bem específico para quando a empresa abre capital. Então, naturalmente, como eu disse, a CVM, né, esse mercado de valores imobiliários, até reclamações de acionistas e etc., é muito pesado em termos de responsabilidade, não apenas contra os administradores, mas contra a empresa. Então, inclusive, esse é um seguro que ele cobre também o CNPJ. A IRB agora, tá? A IRB do mercado de resseguros, ela está recebendo um processo milionário contra, os acionistas entraram contra a empresa por conta aí dessa queda, dessa bagunça toda que houve, e o negócio lá é feio. E ó, mercado ressegurador, nosso mercado que a gente está envolvido. Imagina uns buracos, né? Mas enfim, Carolzinha, a gente tem só 2 minutinhos. Eu quero aqui finalizar te agradecendo imensamente pela disponibilidade do seu tempo. Eu sei que você está em pleno workshop e parar um pouco do teu dia para vir aqui compartilhar com a gente. Eu sei que realmente é difícil. Obrigado de coração em estar aqui com a gente. E pessoal, quem tiver mais dúvidas sobre o produto, sobre o workshop, entra lá, fala com a Carol, tá aí, procura a Carol, como que é? NG Expertise, né, Carolzinha? Coloca aí, fala com ela, acessa aí, ragaz.com.br/Carol, que você já vai direto para o workshop dela, porque eu acho que a gente, para poder tomar as decisões, se é bom ou não para nossa vida, a gente tem que conhecer, e só conhecendo, muitas vezes, a gente tem uma grata surpresa. Carol, vou deixar esse último minutinho aí na tua mão, temos 1 minutinho. Obrigado de coração, amor. Uau, eu que agradeço, eu sou super sua fã. Vou pegar esse último minuto aqui não apenas para deixar o super convite para o workshop, porque, de novo, quem está participando aqui tem esse super presente da Clau, que ela resolveu dar para gente aí. E te agradecer, eu sou sua fã realmente do seu trabalho, você é uma grande inspiração. Obrigada, queria agradecer a todo mundo que acompanhou, vocês também são demais, sem vocês nada disso faz sentido, a verdade é essa, né, Clau? E é isso, gente. Muito, muito obrigada de coração. E não percam o workshop, é gratuito, eu fiz com muito carinho. E ainda tem presente aí da Clau pra gente. Obrigada mesmo. Muito bom. Gente, nós temos 29 segundos, já apareceu aqui para nós. Então, obrigado de coração. E vamos então encerrando por aqui. Uma boa noite para todo mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, Carolzinha. Beijo, querida. Tchau, tchau.